Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Nós sabemos que o nosso Senhor é conhecido como o Senhor dos exércitos. Nós sabemos que os anjos são criação de Deus. Mas a coroa da criação é o homem, é o ser humano. Mas olha que interessante. Aqui diz: bendizei ao Senhor, anjos seus. Os anjos, eles são adoradores e são obedientes à palavra de Deus. E eu vou trazer um entendimento para você aqui, que eu tenho certeza que vai te iluminar e vai te dar um entendimento glorioso e maravilhoso. Não dá para pregar tudo sobre os anjos, mas eu quero trazer uma parte que Deus colocou no meu coração para o seu coração. Aqui diz que os anjos, eles cumprem as ordens de Deus e obedecem à voz da sua palavra. Eles são anjos obedientes, exceto, claro, uma terça parte, que em algum momento deixou de obedecer a Deus e foram expulsos dos céus. Esses anjos caídos são conhecidos como demônios e entrou nesse mundo através do pecado de Adão e Eva para matar, roubar e destruir, mas Jesus foi enviado para destruir as obras de Satanás e trazer a vida eterna. Mas onde que eu quero chegar? Irmãos, ficou 2/3. E esses anjos são obedientes e cumprem as ordens de Deus. E olha que eles estão diante de Deus. Eles estão diante da face do Senhor. Mas, e nós? Porque se os anjos são obedientes e cumprem as ordens de Deus, esse 2/3, será que nós estamos fazendo isto? Será que nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus? Será que nós estamos cumprindo a sua palavra, obedecendo a voz da sua palavra como esses anjos? Isto quer dizer o quê? Que no meio do povo de Deus também haverá os obedientes. Haverá aquelas pessoas que vão cumprir as ordens de Deus, o chamado de Deus, vão cumprir o mandamento do Senhor, vão obedecer à voz da sua palavra. Porque essa pessoa tem o temor e o respeito pela palavra de Deus. Mas tem uma parte que infelizmente não vai obedecer como aconteceu no céu. Chegou um tempo que a pessoa, como no caso dos anjos, lá 1/3, obedeciam a Deus, cumpriam as suas ordens, mas chegaram um momento, por causa do orgulho, se rebelaram. E armaram um mau barraco no céu e foram expulsos de lá. Você se lembra da palavra da semente, que Jesus disse: o semeador saiu a semear? E Jesus dá um exemplo que a semente, que é a palavra de Deus ali, caiu em 4 tipos de terra. Terra dura, Terra que tinha espinhos, à beira do caminho e um coração, uma terra boa. A que produziu foi a terra boa, os demais não. Então é interessante a gente notar que nem todos obedecem à palavra de Deus. Nem todos têm um compromisso com a palavra de Deus. Porque quem obedece à palavra de Deus, ela não obedece por obrigação, mas por prazer. Ela não obedece por medo, mas porque ela tem prazer em Deus, ela se deleita em Deus. Ela se alegra em cumprir aquilo, mesmo se que chateie ela. Mesmo quando ela está sendo injustiçada. Mesmo quando ela está sendo caluniada, mas ela pratica: não, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. As pessoas fazem isso com alegria. Mas, infelizmente, alguns, eu te dou um exemplo, Saul, que ele começou a obedecer na palavra, mas chegou um momento que ele começou a se rebelar.
Mas não tem só Saul. Tem um Demas, tem um Alexandre Latueiro e tantos outros que infelizmente deixaram de obedecer à voz da palavra de Deus. Satanás fez de tudo para que Jesus duvidasse da palavra. Satanás fez de tudo para que Jesus desobedecesse a palavra quando ele estava lá no deserto sendo tentado. Mas Jesus sempre dizia, está escrito. Porque o servo de Deus, ele procura imitar Jesus. Ele coloca a palavra acima de tudo. Ele coloca a palavra acima do seu casamento, ele coloca a palavra acima dos seus filhos, acima dos seus desejos, acima dos seus planos, acima do seu ministério. Ele coloca a palavra acima de tudo. Ele quer saber o que Deus diz, qual é a direção de Deus. E feliz aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então isso aqui falou muito comigo. Esses anjos, esse 2/3, eles obedecem à voz de Deus e cumprem as suas ordens. Ô irmão, se eles fazem isso, vamos imitá-los. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu vou mostrar mais umas qualidades dos anjos. São muitas. Os anjos não são para ser adorados. Não. De jeito nenhum. Mas você vai entender qual é o propósito dos anjos na vida de um cristão, na vida de um servo. Olha o que diz, pessoal. Agora eu vou ler o Salmo 34. É maravilhosa a revelação que Deus me deu aqui. Eu estava com outra mensagem para trazer. O Espírito Santo começou a me dirigir e me mostrar isso. O Salmo 34, versículo 7 é conhecido, mas é a revelação que eu quero trazer para você. Que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a palavra. Em outras palavras, ele monta acampamento e fica ali. Ele não arreda o pé. Você sabia que você que teme a Deus, você que respeita a palavra de Deus, tem um anjo te protegendo? Tem um anjo te guardando? Irmãos, isso é muito forte. O anjo de Deus, que é magnífico em poder, Deus enviou para cuidar de você. Só lembrando que somente aqueles que respeitam a palavra. Por isso você não tem que ter medo. É interessante notar que, olha que coisa, você tem um anjo acampado ao seu redor. Mas quando você aceitou Jesus Cristo, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de você. Olha que coisa gloriosa. Você já parou para pensar como você é abençoado em Cristo? Irmãos, você está protegido. Quem teme a palavra é protegido pelos anjos de Deus. Você se lembra quando o rei da Síria ficou furioso porque ele achava que tinha algum traidor no seu reino, no seu exército? Porque Eliseu, Deus revelava para Eliseu as ciladas que o rei da Síria aprontava contra o povo de Israel, contra os soldados de Deus. Aí o que aconteceu? Ele ficou furioso e mandou, irmãos, uma grande cavalaria, um grande exército, até a pessoa de Eliseu. E o servo de Eliseu ficou com medo e apavorado. Aí ele fala assim, não tema não, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele orou a Deus para que abrisse os olhos dele. E quando os olhos dele foram abertos, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo em redor de Eliseu. Então são mais os que estão conosco. Você está protegido em Cristo. É claro que nós não somos perfeitos. Ô irmãos, Jesus disse que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas Deus sabe que nós somos falhos, que nós não somos perfeitos. Por isso que a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando há arrependimento, há bênção. E aqui, você precisa ter essa segurança. Você precisa acreditar que você está seguro e protegido.
Em nome de Jesus. Não tema por onde você for, por onde você andar. Você se lembra o que disse o salmista Davi no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. A palavra de Deus diz que quando Deus falou para Moisés assim, olha, eu vou enviar o meu anjo na frente de vocês. Ele vai desbaratar os ferezeus, os jebuseus, quer dizer, todos os inimigos ele vão destruir. Não tema, estou enviando um anjo. Irmãos, creia nisso e acredite nisso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas tem mais. Olha o que diz aqui. Tem mais. Salmo 91 é conhecido. E tem coisa forte até o final aí. Olha o que diz. Capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente. Por que Deus vai enviar o anjo? Por que Deus vai dar ordem aos seus anjos a seu respeito? A resposta está aqui. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então aqui é forte isso. Deus dá ordem a seus anjos. Deus dará ordens ao teu respeito, vai enviar o anjo para cuidar, para te proteger, para te livrar. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus seja louvado. Você está protegido. Quem ama a palavra, quem obedece a palavra, Deus vai falar para o anjo a teu respeito. Ó, o anjo, Gabriel, Miguel, e tem outros milhares de anjos. Vá lá na vida do João, da Maria, da Madalena. Vá lá, independente do nome. Vá lá porque essa pessoa me obedece. Vá lá porque essa pessoa tem um compromisso com a minha palavra. Vai lá. E o anjo às vezes é enviado para trazer uma bênção, para dar um livramento. Tem tantas coisas. Mas eu quero que você entenda que você precisa amar a Deus, amar a sua palavra. Lembre-se do início da mensagem. Os anjos de Deus cumprem as ordens de Deus. E Deus falou que dará ordem a teu respeito, para te guardar, para te proteger, até tomar pela tua mão, para que você não venha tropeçar. Já aconteceu com você alguns momentos que quase você tropeçou? Faltou um pouco e Deus vem te segura, Deus envia o anjo. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. E além disso, vai dar abundância de dias para você. Deus seja louvado. Tem mais, vamos ver uma outra coisa aqui. E ele diz que vai estar com você na angústia, ele vai te livrar. Olha o que diz aqui, pessoal. Isso aqui é muito forte. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Também é conhecido. Mas como eu estou dizendo, é a revelação que eu quero trazer. Capítulo 1, versículo 14 diz assim. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos de Deus são enviados a favor daqueles que irão herdar a salvação. E quem irá herdar a salvação? Todos que se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles são enviados a favor desses, para trazer uma revelação. Claro que hoje é diferente, né? Mas se a gente olhar no Novo Testamento, tem gente que não acredita nisso. Deus enviou um anjo lá no navio para falar com Paulo, para encorajá-lo. Olha que coisa. Irmãos, acredite. Os anjos são enviados para trazer as bênçãos de Deus, para ministrar a bênção na sua vida. Aquilo que você pediu, aquilo que você orou, Deus envia o anjo
no nome de Jesus para te servir. Você se lembra que Jesus disse para Natanael, ele disse, você vai ver anjos subindo e descendo na vida do homem. Você se lembra de Jacó? Quando ele dormiu sobre uma pedra, ele teve uma visão, viu uma escada posta na terra, que o topo chegava nos céus. Deus estava no topo e os anjos subiam e desciam pela escada, trazendo bênção. Olha para a vida de Jacó. Olha como Deus abençoou ele depois dessa visão. Olha para a vida de Cristo, nosso maior exemplo. Olha como foi sua vida, seu ministério, uma vida de milagres, vida de livramento. Ninguém tirou a vida de Cristo, ele mesmo se entregou, você sabia disso? Irmãos, você se lembra o que aconteceu com Maria? Deus enviou o anjo Gabriel, foi enviado para ministrar Maria. Você vai ser mãe do menino Jesus. Você se lembra quando Deus enviou o seu anjo, os seus anjos, para fechar a boca dos leões? Quando Daniel foi lançado lá na cova? Você se lembra que aconteceu a mesma coisa com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Você se lembra que o anjo Miguel foi enviado para trazer uma resposta a Daniel? E tem tantos outros exemplos. Eles são enviados a favor. O anjo de Deus está a teu favor. Deus ordena o anjo de Deus a teu respeito, a ministrar na sua vida. Um livramento. Trazer restauração. Os anjos de Deus. É muito forte isso que eu estou falando, porque tem muitas pessoas que não conseguem ter essa percepção espiritual. Eu vou comentar algo que aconteceu comigo há muitos anos. Eu me lembro que eu era obreiro nessa época. Eu era obreiro. Eu estava na igreja. Não, já era auxiliar. Eu estava numa igreja, auxiliando. E eu me lembro, isso é verídico que estou falando para vocês. Eu sei que tem outros casos, pessoas que também já tiveram essas experiências. Eu me lembro que um casal chegou na igreja. E chegaram desesperados. Aí o marido falou, pastor, minha mulher tá doida, minha esposa está pensando em cometer suicídio, minha esposa está ficando louca. Pastor, eu não sei o que está acontecendo com ela, pelo amor de Deus, pastor, ore por ela e tal. E eu estava auxiliando nessa época. Eu falei, não, vou orar por ela sim. Aí eu orei e manifestou um demônio. Demônio violento. Demônio bravo. Mas no nome de Jesus tem que se dobrar. Eu paralisei a obra dele, queria fazer um escarcéu na igreja. Paralisei a obra dele, era uma legião. Aí o demônio falou bem assim, eu não posso fazer nada contigo por causa dessa pessoa que está do seu lado. Então, o que isto quer dizer? Que tem um anjo. O próprio demônio confirma isso. Olha que coisa. O que já está escrito na palavra. Irmãos, já teve gente que já contou a experiência de estar orando e buscando a Deus, e a pessoa no outro dia fala assim, tinha mais alguém com você? Tem um pastor que ele dá um testemunho sobre isto. Acredite, meu irmão. Para de ficar de andar com medo. Claro, vigiar e orar, mas não temas. O anjo do Senhor acampa ao teu redor, ele monta acampamento. Ele está ali. Ele é um soldado de Deus para estar do seu lado. Em nome de Jesus. Mas tem mais. Eu quero ler aqui. Olha que coisa linda. Provérbios 13 é conhecido também. E tem mais 2 versículos, vou fechar com chave de ouro, hein? Se prepara aí, vai chamando os amigos, vai chamando as pessoas aí, que o final vai ser surpreendente, viu? Provérbios 13 diz assim, pessoal, é conhecido. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Quem despreza a palavra perece. É interessante notar que quando uma terça parte dos anjos deixaram de obedecer a Deus por causa do seu orgulho e se rebelaram e provocaram confusão e baderna no céu, acabaram sendo expulsos. A partir do momento que eles desprezaram a palavra do Deus Todo-Poderoso, eles pereceram, se tornaram demônios. Você se lembra que uma certa vez Jesus
estava com os 12 discípulos na Santa Ceia e falou: um de vós é o diabo. Vocês se lembram disso? Por quê? Porque Judas começou a se tornar um opositor. Diabo quer dizer opositor, Satanás quer dizer adversário. A partir do momento que Judas começou a desprezar a palavra, ele se tornou um opositor de Jesus, um adversário de Cristo. E Satanás quer dizer adversário. Vocês estão entendendo? A coisa é muito profunda. Então, assim como os demônios pereceram e vão ser lançados no lago de fogo, assim Judas também, por mais que Jesus o amou até o fim, ele pereceu. E todos que deixaram a palavra pereceram, todos que desprezaram a palavra, todos. Por isso, não despreze a palavra. Pelo contrário, quem obedece à palavra é recompensado, é galardoado por Deus. Em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, fique na palavra, vive da palavra, ame mais a sua palavra, como disse Jó, mais do que o seu alimento. Olha, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus não volta para ele vazio, Deus cumpre a sua palavra. Deus vela pela sua palavra. A palavra de Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz no livro de Hebreus que todas as coisas são sustentadas pela palavra. A palavra de Deus permanece para sempre no céu. Céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. A palavra é poder, a palavra é Deus, a palavra é Jesus. E o inimigo tem medo da palavra, porque a palavra é fogo, é espada, a palavra é martelo. Louvado seja Deus. E eu quero falar aqui duas coisas tremendas. Estou finalizando. No livro de Isaías 6, olha que coisa linda. Você conhece também, mas é lindo. Isaías capítulo 6, diz assim a santa palavra do Senhor, no versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja Deus. Os anjos, além de cumprir as ordens de Deus e obedecer à voz da sua palavra, eles são adoradores. E eles ficavam dizendo um para os outros: Santo. Eu fico imaginando eles apontando para Deus: Santo, Santo, Santo. E você já teve essa experiência de você parar e começar a dizer, mas de coração mesmo, não é da boca para fora não: Santo, Santo, aleluia, Santo. Depois você me fala. A glória desce, a unção vem, irmãos. Irmãos, se as pessoas entendessem o poder do louvor, da adoração, derruba muralhas, tem cura, as portas das prisões são abertas. Você quer ver outro exemplo? Eu estou finalizando, vou ler mais 2 versículos. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. O versículo 11. Eu vou ler o 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Os anjos de Deus são adoradores. Eles não só são obedientes à palavra, eles gostam de adorar a Deus, de se prostrar diante dele. Os 24 anciãos, eles tiravam até as coroas, se prostravam, tiravam a coroa deles, lançavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, irmãos, que coisa linda. Louvado seja Deus. Olha os que os anjos de Deus fazem. E eu finalizo aqui com chave de ouro. Pode chamar muita gente aqui, vou fechar com chave de ouro. Lucas capítulo 16.
Eita, glória a Deus. Lucas 16. O texto é conhecido, mas não vou ler todo o texto, não. Diz assim a palavra do Senhor. 16, o versículo é 22. Eu vou ler o 20, tá, pessoal? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Oh, glória a Deus! Até na morte os anjos se fazem presente. Olha como que Deus cuida da gente. Você prestou atenção nisso? Até na hora da morte, os anjos estarão conosco. Para quê? Para nos levar para o céu. Ninguém pode tocar no espírito daqueles que são de Cristo. Uma certa vez um pastor, muito de Deus, ele estava dando um testemunho de uma pessoa que deu testemunho para ele. Na realidade, ele estava relatando. E ele estava falando que o pessoal queria fazer, eu só vou resumir, queria fazer um trabalho de macumba. E tem alguns que faz trabalho de macumba comendo cadáver. Eu conheci um pastor, foi até meu pastor há alguns anos, há muitos anos atrás, e ele era do espiritismo pesado mesmo. E quando ele manifestava, ele comia defunto. Ele deu até testemunho, o corpo dele era cheio de mar, coisa pesada. E quiseram fazer isso, quiseram fazer um sacrifício com o corpo de um crente. O demônio manifestou lá e falou, não pode tocar nesse aí não. Não vou pegar esse corpo, não. Isso aí é do homem lá de cima. Até na morte Deus cuida. Oh, glória, irmãos! Deus seja louvado! Quando morreu aqui o Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão, que simboliza o céu para a gente. Então, quando a gente parte em Cristo, o anjo que está conosco, e se precisar, Deus envia outro anjo, lembra de Daniel, até na hora da morte, ele vai pegar a gente e vai levar para o céu. A gente vai ser escoltado até o céu, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Os anjos de Deus, além de ser obedientes, de cumprir as ordens de Deus, são adoradores. Nós devemos também ser adoradores e obedientes à palavra de Deus, vai valer a pena. E outra coisa, lembre-se, sempre vai ter um anjo montando guarda para te guardar, para te proteger. Quando você precisar de livramento, Deus vai dar ordem até o respeito. Você pode estar numa angústia muito grande, mas Deus estará contigo na angústia. E vai falar para o anjo, a seu respeito, vai lá e dá livramento. Abençoa, faz isso. E o anjo vem. Irmãos, eu creio que você entendeu o que Deus quis falar com você. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Vale a pena. Fica com Jesus até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. E o anjo vai te levar e vai te escoltar lá. Todos que morreram em Cristo. Se você tem alguém que você conhece, até da sua família, que morreu em Cristo, se alegre, porque o anjo levou aquela pessoa até o céu. Está esperando a volta de Cristo para todo mundo se encontrar. Eu quero orar com você. Se tem alguém que está assistindo aí que não aceitou Cristo, aceite Jesus. Traga sua vida para Ele. Se tem alguém que está me assistindo, que está desviado, se reconcilie com Deus. Se entregue a Ele. Vale a pena. E obedeça a sua palavra. Você sempre estará protegido. No nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos e oremos e adoremos aquele que é santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti nesta hora, Pai,
te glorificar, exaltar o teu nome, bendizer o teu nome, porque tu és santo. Aqui nós somos a tua igreja, Deus, unida numa só fé, num só espírito. Depois de ouvir essa palavra gloriosa, assim como os anjos louvam o Senhor aí no céu, nós queremos te adorar aqui na terra. Tem um hino que fala disso. Assim como os anjos louvam, oh glória, nós também queremos fazer a mesma coisa aqui, Deus. Pai, nos abençoe com a tua graça, com a tua unção. Obrigado pela tua proteção, Pai, mas pedimos também uma bênção para a nossa família, Deus. O Senhor nos deu uma promessa dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós queremos a nossa família desfrutando da salvação e temendo e respeitando a tua palavra, que todos eles sejam alcançados e protegidos. O Senhor se lembrou, meu Deus, de Abraão. Oh, meu Deus, quando o Senhor estava destruindo Sodoma e Gomorra, o Senhor lembrou da intercessão, das orações, e o Senhor enviou anjos para livrar, meu Pai querido, Ló e a sua família daquela destruição. E eu tenho certeza que o Senhor vai lembrar das orações que essa pessoa tem feito. E o Senhor vai livrar, Pai, aquele parente, aquele amigo da destruição. Deus, nós cremos em tuas promessas. Peço a ti uma unção de cura, Deus. Peço a ti uma unção de libertação nesta hora. Manifesta a tua glória e destrua todo o mal na vida desta pessoa. Faça qualquer ação de Satanás cair por terra. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos amar. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus.